Começando a segunda temporada do podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Eu sou o Dalton Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre liderança e aprendizagem. Então, para você que está acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo. Para você que está acompanhando aí no seu podcast, no seu aplicativo de podcast, seja muito bem-vindo à segunda temporada. Vamos falar sobre liderança e aprendizagem, começando com o porquê. Deixa eu pegar aqui a minha cola no computador para eu seguir o roteiro aqui para ficar bem organizado e não esquecer de nada que é importante para você. Por que é importante esse assunto, né? Métodos de aprendizagem, por que é importante para um líder saber ensinar? Porque é normal, faz parte dos desafios da liderança você transmitir conhecimento para a sua equipe. Principalmente se é uma equipe júnior, principalmente se é numa área onde o conhecimento técnico é importante, o líder ensinar para a sua equipe e ensinar até como ensinar. Né? Muitas das vezes, dependendo do nível hierárquico, ele não vai mais estar ensinando no dia a dia, mas ele vai precisar que outras pessoas ensinem as pessoas novas que estão chegando. Então é importante compreender isso e transmitir isso, porque às vezes a sua mensagem não fica compreendida. É muito comum eu ouvir aquela seguinte frase, né? Mas eu já ensinei várias vezes e esse colaborador ainda não aprendeu. Só pode estar de má vontade e às vezes até é, mas muitas das vezes não é. E nós vamos entender por que isso acontece aqui nesse episódio do podcast Liderança Estratégica. Então, uma vez que compreendidos estamos aí em relação à importância do aprendizado, vamos entender a forma como o nosso cérebro aprende, né? E aqui é podcast gravado ao vivo, diretamente da casa. Então aqui, para você que está me vendo aqui no YouTube, você está vendo que eu estou aqui no cantinho, que é o estúdio aqui da minha casa, onde eu faço, inclusive, videoconferências. Então, nós não estamos aqui num local ideal, mas também não posso deixar de gravar por falta de um lugar bacana. Então, para você que não está me vendo, você talvez não perceba essa diferença. Vamos lá então, como é que o cérebro aprende? Né? E o podcast ele tá com essa pegada aí nessa segunda temporada de ser praticamente um bate-papo. Eu vou conversar com você aqui e espero inclusive que você interaja. Principalmente se você estiver aí no YouTube, pode ficar à vontade para mandar aí as suas perguntas. Se você está me ouvindo no podcast, pode fazer perguntas lá pelo meu Instagram, o daltonribeiro.oficial. Então, como é que as pessoas aprendem? As pessoas aprendem, né, de uma forma que é padrão, né? A gente captura a informação e o nosso cérebro processa aquela informação. Como é que a gente captura a informação, Dalton? A gente captura a informação aí através da nossa visão, da nossa audição e dos nossos sentidos, né? Da nossa sinestesia. A gente sente, a gente faz, a gente executa um movimento. Então, tudo isso gera também aprendizado. E esse aprendizado é registrado no nosso cérebro. E vamos começar então pela parte do registro pelo nosso cérebro. O nosso cérebro, ele aprende, ele registra as informações, ele registra esse aprendizado basicamente de três formas. A gente pode dividir as formas de aprendizado em três. A primeira forma de aprendizado, aquela que a gente utiliza primeiro, inclusive, logo ao nascer, é através da modelagem. O que é a modelagem? É aprender vendo os outros fazerem alguma coisa. Assistindo o comportamento das outras pessoas. Então, a nossa personalidade, uma boa parte da nossa personalidade é modelada do comportamento dos nossos pais ou das pessoas ali que estiveram conosco durante nosso crescimento, nossa infância ali. Então, a modelagem é um método pelo qual você vendo alguém fazer alguma coisa, você acaba aprendendo. Você ouvindo uma determinada coisa, você acaba aprendendo. Você olha o comportamento dos seus pais, por exemplo, e você repete aquele comportamento.
Uma criança, inclusive, compreende o que é certo ou o que é errado exatamente dessa forma, né? Através das experiências que ela vê e não necessariamente na interação com ela. A interação, por exemplo, dos pais, né? Entre o pai e a mãe, gera também uma aprendizagem que a criança captura aquilo. E quando a gente cresce, a gente continua com essa capacidade de aprender por modelagem, né? Então, a experiência das outras pessoas que estão ali em volta de você acaba te ensinando alguma coisa. E esse aprendizado, bacana disso, é que ele acontece de forma inconsciente. Você não escolhe aprender ou não aprender com a convivência com essas pessoas. Você aprende mesmo sem perceber. E esse aprendizado se dá, então, de forma inconsciente. Então, é um poder muito grande, mas também é um cuidado muito grande. Por isso que o ambiente tem um impacto tão grande no desenvolvimento das pessoas, exatamente por causa desse processo de aprendizado inconsciente chamado modelagem. E é um conceito da PNL. Na verdade, pode ser que outras ciências expliquem isso com outra nomenclatura. Mas o importante é você entender o processo, como é que ele se dá. A segunda forma de aprendizagem é através de emoção. Quando a gente tem forte impacto emocional, e a gente está falando aí principalmente das emoções negativas ou ditas negativas, né? A questão negativa é relativo, positivo e negativo é uma questão relativa. Então, se você tem sente uma dor, uma tristeza, uma frustração muito grande, você sente uma dor, até uma dor física muito grande, você também aprende. Quer ver? Quantos de nós já passou pelaquela experiência, né? Criança ali passando por uma coisa perigosa, querendo, por exemplo, colocar o dedo na tomada. Aí você fala, não coloca o dedo na tomada. Se você colocar o dedo na tomada, você pode tomar um choque. Porque a criança não sabe o que é choque. Agora, quando ela coloca pela primeira vez, quando ela leva choque pela primeira vez, automaticamente ela gera aquela reação de dor, de medo, de susto, e aquilo gera um aprendizado. Provavelmente ela não vai voltar a colocar o dedo na tomada. A mesma coisa acontece com brincar com o fogo. Então, essa emoção, ela também gera um aprendizado. Susto gera aprendizado. Medo gera aprendizado. Dor física ou emocional gera aprendizagem. Por quê? Lembrando que o físico ele é registrado emocionalmente por impulsos elétricos lá no cérebro. Não vamos entrar nesse assunto. Mas o impacto emocional ele também gera um aprendizado. Por quê? O cérebro começa ele quer entender como evitar que aquilo se repita. Então, uma tristeza muito grande também gera um aprendizado. O cérebro vai tentar uma vergonha, um outro sentimento, uma outra emoção muito poderosa para gerar aprendizagem é a vergonha. Aquilo que o cérebro vai fazer, ele vai tirar uma foto daquela cena, daquele momento, e ele vai interpretar o que gerou, o que está associado àquele momento e vai tentar evitar aquilo de alguma forma. Então, pessoas que, por exemplo, tiveram uma experiência ruim, com vergonha numa apresentação, por exemplo, provavelmente o cérebro vai associar aquilo e aí a pessoa vai passar a ter dificuldade. Existe um grande risco que a pessoa passe a ter dificuldade, por exemplo, para fazer apresentações ou para estar diante de outras pessoas. Só um exemplo, só para ilustrar. Existem várias outras causas que podem gerar o mesmo aprendizado. Bom, então, forte impacto emocional também de forma inconsciente. Você não escolhe, olha, cérebro, não associe esse medo, essa vergonha com auditório. Se for fora do auditório, não tem problema. Ou associe esse medo de falar em público quando tiverem 50 pessoas. Quando tiverem só 30, não precisa ter medo. Ou quando as pessoas estiverem ali, forem pessoas conhecidas, não precisa ter medo. A gente não escolhe como é que a gente aprende, como é que o cérebro assimila isso. Então, é uma forma também de aprendizado que acaba sendo inconsciente. E a terceiro método, bom, então já tivemos duas formas, duas inconscientes. Vamos para um consciente, né? Pelo amor de Deus, a gente precisa aprender alguma coisa de forma consciente. E conscientemente, a gente também aprende. Aprende pela terceira possibilidade de você aprender, é por repetição. O cérebro aprende quando você repete aquilo várias vezes. Então, quando você repete várias vezes, isso você também provavelmente já percebeu que o nosso cérebro aprende. Então, nós aprendemos também através da repetição. Agora, uma coisa interessante.
E vale destacar também. Algumas coisas a gente repete tanto que viram hábitos. E aí, quando viram hábitos, eles se tornam um aprendizado também inconsciente, no fazer, no agir. Né? Então, a gente faz muitas das coisas de forma inconsciente por ter repetido muitas vezes de forma consciente. Por isso que até hoje, né, várias linhas aí de pedagógicas falam sobre a importância da repetição, da continuidade, do repetir várias vezes até você aprender. Isso é um fato, isso acontece de verdade. Bom, e uma vez que você sabe disso, é bom deixar claro uma coisa também. É, a forma de registro dessa informação, né, não adianta você repetir alguma coisa se o seu cérebro compreende que aquilo não tem utilidade prática. Ou seja, ter utilidade prática, parte da memorização, é importante a gente frisar que o cérebro vai guardar informações que ele acredita serem relevantes. E a gente é que determina se aquilo é relevante ou não, até de forma consciente. Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Um exemplo. Se você está aprendendo alguma coisa que você acredita que não serve para nada, isso funciona, isso você pode observar, por exemplo, nos seus filhos. Se o seu filho acredita que aquela matéria não serve para nada, ele vai ter dificuldade de memorizar informações referentes àquela matéria. Afinal de contas, não serve para nada. Se não serve para nada, para que eu vou aprender? Né? Registrar informação, lembrar, registrar coisas na sua memória é um processo que demanda energia cerebral. Se o seu cérebro, se você acredita que aquilo não serve para nada, você não vai aprender aquilo. Então é muito importante, por isso que eu falo sempre, que quando você passar alguma tarefa, ensinar ou pedir alguma coisa para alguém e você quer que aquela pessoa se lembre daquilo, e pode ser, a gente pode estar falando sobre metas da sua equipe ou sobre formas de trabalhar da sua equipe, você tem que explicar e a pessoa tem que entender o porquê é importante você fazer isso. Eu estava numa reunião com um cliente num outro dia e eu estava explicando a importância do plano de ação. Né? A importância de você ter um plano de ação. E aí, quando eu falei da importância, as pessoas compreenderam da importância. Eu ouvi o seguinte comentário: Nossa, agora eu entendi para que serve isso, por que isso é importante. Porque eu achei que isso era apenas uma ferramenta da ISO. E aí, como uma ferramenta da ISO, é só protocolo, é só para conseguir o certificado. Esse era o entendimento daquela pessoa, né? Eu tenho outra leitura e hoje eu tenho outra leitura. Eu também já tive esse pensamento. Mas quando a pessoa entendeu o para quê e o como aquilo beneficiaria ela no dia a dia dela, no trabalho dela, ficou muito mais fácil dela assimilar aquilo. E não só dela assimilar de verdade, ou seja, dela utilizar de fato no dia a dia. Inclusive é um conceito importante, abre parênteses, a gente só consegue aprender de verdade aquilo que a gente pratica. Por quê? Exatamente que vem. Você reforça exatamente o processo de repetição. A prática gera exatamente o processo que o seu cérebro precisa para aprender de fato, que é o processo de repetição. Muito bem. Então, a gente só aprende aquilo que a gente acredita ser útil e essa informação é imprescindível. Antes de começar a ensinar alguma coisa para alguém, mostre como aquilo que você vai ensinar é útil, como aquilo é importante, como aquilo vai gerar benefícios para o trabalho dela e para ela, né? Lembra que somos seres egoístas, nós estamos interessados também naquilo que é melhor para a gente. Se você disser só que é melhor para outra pessoa, para outra área, para outra empresa e aquilo não tem desdobramento direto na sua atividade, para que eu vou aprender aquilo, né? Outro case, inclusive, lembrei agora, que aconteceu recentemente. Mas eu já expliquei, né? De novo aquela frase, eu já expliquei várias vezes para a pessoa, mas a pessoa, ela não percebeu aquilo como importante para ela. Afinal de contas, você ensinou ela a fazer, mas toda vez que ela precisa fazer, ela não faz. Ela chama você para fazer de novo. E aí você fica achando que ela está te chamando porque ela não aprendeu, quando na verdade ela está te chamando porque ela escolheu conscientemente não aprender. Afinal de contas, para que eu vou aprender a fazer uma coisa que é difícil, que é complicado, se eu posso chamar alguém para aprender, para fazer para mim, né? Então a pessoa só vai ter um estímulo para aprender de verdade aquilo, para reter aquela informação e para colocar em prática, se ela acredita que agora é responsabilidade dela. Então faz o seguinte, da próxima vez que você ensinar, você fala para ela assim: eu não vou fazer mais. A partir de agora é responsabilidade sua. Automaticamente você instala aquilo um grau de importância. E se você não souber fazer, alguma outra pessoa pode aprender a fazer e fazer no seu lugar. Então, você tem que atribuir
importância para aquilo que você está ensinando. Esse passo é importantíssimo em qualquer processo de aprendizagem, de transferência de aprendizado, de transferência de conhecimento. Muito bem, dito isso, é interessante a gente mencionar também, e eu não marquei o tempo que a gente começou aqui, provavelmente a gente, deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir o tempo que a gente já está falando aqui, para esse negócio não ficar muito extenso. Se ficar muito extenso, eu quebro isso. Temos aí mais ou menos uns 15 minutos que a gente começou aqui. Vamos seguir então, vamos fazer aqui, fechar o conteúdo aqui, fechar o roteiro. E lembrando, isso é um bate-papo. Se você tiver alguma dúvida, quiser interagir comigo, fica à vontade para me mandar mensagem por e-mail, para me mandar mensagem no Instagram, para me mandar mensagem aqui, deixar uma mensagem aqui para mim no YouTube, se você tiver assistindo, ouvindo esse podcast no YouTube. Muito bem, então voltando aqui, então o processo de aprendizagem tem duas formas ali que a gente tem que analisar. A gente falou aqui do processo de como é que a gente retém a informação, falamos da memorização e a importância, inclusive, para a memorização. Pegando aqui a pauta, sono, dormir bem é importante, né? A transferência da memória de curto prazo, das informações, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo se dá durante a sua noite de sono. Então, quem dorme mal está prejudicando o processo de aprendizagem. Então, vamos lá. Antes de memorizar, essa informação precisa chegar na sua mente e ela precisa fazer sentido para você. Então, nós vamos falar agora de dois aspectos também igualmente importantes no aprendizado, além da forma de registro, da memorização, que é a captura da informação e a compreensão de fato daquela informação. Como é que esse processo se dá no seu cérebro? Primeiro, a captura da informação, ela depende de duas coisas: foco e do modelo de sistema representacional que você prefere. Vamos por parte. Quando a gente fala de foco, significa que eu preciso estar prestando atenção para aprender alguma coisa. Não dá para aprender alguma coisa se eu estou com minha atenção desviada para uma outra coisa. Por isso que é importante a questão da atenção, do foco, para receber, para poder capturar essa informação. Se eu não tiver atenção, eu não vou capturar essa informação. Isso é meio básico, meio óbvio, mas às vezes a gente acaba sendo pecando por não prestar atenção em se certificar que aquela pessoa está focando no que você está falando naquele momento e não em outra coisa, em outro problema. Ou seja, se a pessoa está com um problema em casa ou com um problema no trabalho, talvez não seja o momento mais adequado para você transferir essa informação, para você transmitir, para você ensinar alguma coisa para essa pessoa. Porque a cabeça dela, o pensamento dela, o foco dela pode estar em outro lugar. E aí, essa falta de foco vai contribuir negativamente, ou seja, vai fazer com que o processo de aprendizagem, de transmissão de conhecimento seja prejudicado. Então, foco e atenção. Então, é estar presente. Estou aqui agora, prestando atenção no que está sendo transmitido, ouvindo esse podcast, então, por isso, eu estou aprendendo. Se você está fazendo qualquer outra coisa, mexendo no celular, por exemplo, provavelmente você está perdendo parte dessa explicação. Logo, você vai estar perdendo parte desse conteúdo. Se isso serviu para você, calma, fica tranquilo, porque se é um conteúdo gravado, você pode voltar e assistir de novo e ouvir de novo. Muito bem, então foco e interesse é fundamental. E um outro ponto importante na captura da informação é a forma como você prefere capturar a informação. E não é prefere uma escolha, né? Não é uma escolha, é prefere o que o seu cérebro prefere, acionar determinados canais no momento de aprender alguma coisa. E sistemas representacionais é o nome que a PNL dá para isso. E o que significa sistemas representacionais? A forma como você prefere representar internamente, uma representação interna daquela informação que os seus sentidos estão capturando naquele momento. Então vamos para a parte prática disso. Algumas pessoas preferem aprender, têm mais facilidade para aprender quando estão utilizando a sua visão, os seus olhos. Então estão capturando a informação de forma visual. Inclusive, muitas das pessoas que têm esse perfil de ser mais visual, quando ela ouve alguma coisa, ela normalmente transforma aquilo numa imagem para poder compreender melhor. Porque lembra, representação interna é a forma como o seu cérebro vai compreender aquela informação. Então, algumas pessoas que são visuais, elas preferem ver alguma coisa. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que vão gostar de ver imagem. Normalmente, são pessoas que gostam de ver esquemas, desenhos, que preferem escrever na hora de passar.
para alguém. Inclusive é importante que você saiba qual é o seu sistema representacional. Se você é uma pessoa visual, você é aquela pessoa que tende a desenhar as coisas, a escrever as coisas na hora de ensinar. E pessoas que têm esse mesmo sistema representacional preferencial vão gostar disso. Para outras pessoas talvez não seja tão importante, talvez elas nem aprendam quando você utiliza esse artifício. Então é bom você ficar ligado qual é o melhor, qual é o padrão daquela pessoa de sistema representacional, onde é que ela prefere, que o cérebro dela escolheu de forma mais fácil aprender. E antes que você pergunte, mas como é que isso é determinado? De novo, é determinado pela quantidade de estímulos que você teve para um determinado canal. Você teve muitos estímulos visuais, provavelmente esse é o seu canal preferencial. Você teve muitos estímulos auditivos, o seu canal preferencial é a audição. Você teve muita emoção, muita sinestesia, muito fazer, muito praticar, provavelmente é o canal sinestésico. Então, falamos do visão, a pessoa que prefere ver as informações, ela precisa ver as coisas acontecendo para ela entender, compreender. Ver um fluxograma, por exemplo. Pessoas auditivas, elas são pessoas que têm capacidade de prestar atenção simplesmente ouvindo. Elas nem precisam estar olhando. Pessoas visuais precisam estar olhando para o interlocutor para poder compreender o que ele está falando. Pessoas auditivas não precisam. Elas podem estar olhando para a tela do computador e ouvindo o que a outra pessoa está falando. Lembra? Quando ela dá atenção, quando ela dá o foco, ela pode estar dando foco só com a audição, porque esse é o sistema preferencial dela. Então ela é uma pessoa mais auditiva, ela vai entender quando você for claro na sua explicação. Se você está ouvindo esse podcast, pode ser que você esteja compreendendo, e eu estou tentando aqui ser muito claro para pessoas que são auditivas. Então eu estou tentando falar de uma maneira bem clara para que pessoas auditivas consigam compreender melhor. É fundamental para pessoas que preferem essa linha de captura através da sua audição. Então, elas vão se incomodar mais, por exemplo, com barulho. Se tiver muito barulho, a pessoa vai ter dificuldade de focar a sua atenção no sistema que ela tem preferência. Então, para pessoas auditivas, você precisa explicar de forma clara. E um outro método de você aprender outro sistema preferencial é através da sua sinestesia. São pessoas sinestésicas onde você está associando ali o aprendizado ao fazer, né? A capturar a ter a sensação de estar fazendo. E para essas pessoas é importante que elas coloquem a mão naquilo que está sendo ensinado, que elas possam experimentar aquilo de alguma forma. Então, se você está ensinando a mexer num equipamento, numa máquina, não adianta. A pessoa pode ver 500 vezes, enquanto ela não meter a mão ali para fazer, ela não vai de fato registrar aquele aprendizado. Então, para essas pessoas é importante o fazer. Então, entendeu? Entendi. Então faz. Então faz um exercício. Então faz agora essa planilha. Então faz agora essa apresentação. Então faz. É porque é no fazer que a pessoa, de fato, ela vai estar registrando, consolidando aquele aprendizado. Pessoas visuais conseguem aprender sem fazer? Conseguem, mas lembra, a repetição vai ser sempre importante. Então, para o visual, talvez se ele visualizar várias vezes, talvez ele aprenda a fazer. Como é que você vai ter certeza? Na hora que você praticar. E o interessante é que na hora da prática, na hora da execução, o visual ele vai acessar a memória visual. Então é como se estivesse vendo uma imagem, um filme, ficou registrado, a sequência de movimentos, a sequência de passos está registrado e aquilo foi transformado em imagens para ele. A pessoa que é auditiva vai lembrar da instrução, vai lembrar do como foi falado, da sequência das frases, do som das palavras, do que estava acontecendo naquele ambiente. E a pessoa que é sinestésica vai lembrar do movimento. A memória é a memória de corpo, a memória sinestésica, a memória da ação. Então vai acionar não a memória do que ela viu, mas a memória do que ela fez, né? O corpo tem uma memória e essa memória também é registrada. Então é importante você entender que existem pessoas diferentes, cada pessoa tem um canal preferencial para capturar essa informação e para registrar o aprendizado. Se você souber qual é o canal da pessoa, ensine no canal da pessoa. Vai ser muito mais fácil a compreensão. Se você não sabe, lance mão das 3 formas de se comunicar. Ou seja, mostre, tenha um visual bacana, desenhe, faça um esquema, fale claramente.
Mesmo se você estiver falando para várias pessoas, pode ter pessoas diferentes ali. E faça a pessoa experimentar aquilo, experimentar sentir na pele, né? Literalmente, experimentar fazer para poder colocar aquilo, registrar aquilo na sua memória sinestésica. Muito bem. Além desses três, tem um outro sistema representacional que é o auditivo digital, que ele não está ligado necessariamente à forma de capturar, mas já está ligado na forma de compreensão. Ou seja, as pessoas que são digitais, elas, não importa se viram, se sentiram ou se ouviram aquela informação, ela faz uma validação interna daquela informação antes da assimilação. Antes da compreensão, ela tem um processo de validação. Ela vai validar aquilo com diversas outras experiências, com diversos outros conhecimentos, para saber se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Se fizer sentido, ela assimila. Se não fizer sentido, ela descarta. O problema é que esse processo, às vezes, leva um tempo. Então, às vezes, a pessoa precisa de um tempo para consolidar aquilo que você acabou de falar, para validar aquilo que acabou de ser dito, ou explicado, ou feito. Então, são pessoas que precisam desse tempo adicional para a validação. Outra coisa que também você precisa saber que acontece. Às vezes a pessoa fica ali, parece que está no mundo da lua, mas ela está processando a informação. Então é lento o cérebro? Não, não é lento, não quer dizer nada a ver com velocidade de aprendizado, tem a ver com validação. Ela está fazendo associações internas para validar aquela informação. O bom de pessoas que têm essa capacidade, esse sistema representacional, é que dificilmente elas vão ser impulsivas e elas vão normalmente ponderar antes de fazer. Por quê? Porque elas, de novo, vão ser mais criteriosas também no momento de fazer ou de tomar decisões. Muito bem, entendido tudo isso, eu vou deixar só mais um conteúdo aqui para a gente não ficar muito longo nesse vídeo, nesse áudio, que é exatamente ligado a fazendo esse gancho com a compreensão. A compreensão, as pessoas compreendem as coisas de forma diferente. A estrutura mental, ela aprendeu, ela foi desenvolvida em cada um de formas peculiares, diferentes. Apesar de termos o mesmo cérebro, aprendemos de formas diferentes. Então, compreendemos também de formas diferentes. E na hora de executar também é importante saber que isso faz diferença. Por exemplo, vamos falar só de algo que a gente chama de metamodelo na PNL, de estruturação de pensamento. Modelo de estruturação de pensamento tem pessoas que são mais gerais, tem pessoas que são mais de procedimento. Pessoas que são mais gerais, você não precisa passar o procedimento para ela fazer. Ela vai compreender com poucas informações e com informações dispersas, com informações não sequenciais. Pessoas que têm um modelo mental de estruturação de pensamento e aprendizado, de procedimento, de especificidade, elas vão precisar conectar as coisas, vão precisar de passo a passo. E aí, como é que você percebe isso? Tem gente que você precisa falar assim, ó, vai lá e executa essa atividade. A pessoa vai lá e executa a atividade. Ela não faz muitas perguntas, ela já compreende o quadro geral e ela vai fazer da forma que ela acredita ser a melhor forma. Pessoas que têm um modelo mais estruturado, mais específico, mais de procedimento, ela vai ficar angustiada quando você der uma informação geral. Ela vai perguntar, mas como você quer que eu faça? Mas o que você quer que eu faça primeiro? Você quer que eu faça do jeito A ou do jeito B? Ela vai precisar, na transmissão da informação, que você especifique isso, porque o método de compreensão do que deve ser feito passa por ter um procedimento muito bem definido. E aí você percebe que, mesma forma, na hora de transmitir o conhecimento, algumas pessoas vão pegar a ideia e vão compor o quadro geral e vão compreender rapidamente. Outras, ela vai precisar de um passo a passo. Então, aquela pessoa que fala, me ensina passo a passo como faz, o método de pensamento dela é mais estruturado na forma de procedimento. A pessoa que já entendeu a ideia geral, nem tem, às vezes, paciência para te ouvir falando do procedimento, o método dela de aprendizado é diferente. Por quê? Porque as pessoas se desenvolvem de forma diferente ao longo da vida. Então, o cérebro ele vai ganhando essa flexibilidade ou de trabalhar de uma forma ou de outra, de uma forma melhor. Então, ele fica otimizado ou para o mais geral ou para o mais específico procedimental. Tudo isso é importante que você saiba na hora de você transmitir o conhecimento e até na hora de se comunicar com as pessoas. Perceba que tudo isso impacta diretamente na forma como as pessoas compreendem aquilo que é falado. Então, lembra sempre,
gerar aqui um resumão desse podcast, um resumão desse vídeo para você que está assistindo no YouTube é: dar grau de importância para aquilo que está sendo ensinado é fundamental. A pessoa precisa entender que aquilo é importante até para estimular a memorização. Segundo ponto, repetição é aquilo que vai fazer a diferença no processo de aprendizagem consciente. Então, repetir é fundamental, praticar é fundamental. Só aprende quem pratica. Quem só ouve, esquece. Quem só vê, talvez até lembre, mas quem faz, quem repete várias vezes, consolida aquele aprendizado. Terceiro ponto importante, foco. Foco é fundamental. A pessoa precisa estar presente para aquilo que você vai transmitir de conhecimento para ela. Se ela estiver com a cabeça no mundo da lua, provavelmente ela não vai aprender aquela informação. E por último, o método pelo qual você faz a transmissão da informação contribui diretamente para que a pessoa absorva aquela informação. Então entenda que tem pessoas que preferem ver, tem pessoas que preferem ouvir, tem pessoas que precisam fazer sentir aquele conhecimento para que aquele conhecimento chegue no cérebro, chegue em condição de ser assimilado. E na assimilação, ela pode fazer ainda associações adicionais. O cérebro ele é associativo, ele trabalha por associação. Sempre que você pensa alguma coisa, que você faz alguma coisa, o cérebro automaticamente ele conecta associando outras informações que ele entende, que está registrado, que estão conectados com aquele processo que está sendo feito naquele momento. Bom, nós vamos ficando por aqui. Chegamos aqui ao final desse primeiro episódio da segunda temporada do podcast Liderança Estratégica. Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo YouTube, pelo Instagram, pelas minhas redes sociais. Você pode me acessar e perguntar, vai ser um imenso prazer. Inclusive, se você quiser dar sugestão, temas que você quer ver nos próximos episódios, dúvidas que você tenha, situações que você passou, vamos lá, manda a sua sugestão. Quem sabe a gente grava aqui para você um episódio que vai responder aquilo que você está precisando. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.